Olá, pessoal. Eu gostaria de falar aqui sobre a vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Que sejam bem-vindos os médicos cubanos. Aliás, vêm em boa hora, já deveriam ter vindo. Parabéns para a atitude desse governo, do PT, que está contratando esses médicos cubanos. Por que eu acho que vai ser uma boa medida a contratação dos médicos cubanos? Pelo seguinte: existe uma tradição aqui no Brasil de endeusamento do médico. O médico aqui é visto pelo povo pobre, sem educação, sem cultura, como uma espécie de mago ainda. Parece que estamos aí em tempos antes de Cristo. É uma espécie de mágico, uma espécie de Deus, uma pessoa inquestionável. E outra, e saibam o seguinte: médico não é geralmente doutor. Doutor é quem faz doutorado, ok? A maioria dos médicos aí que atendem, ou SUS, ou planos de saúde, não tem doutorado. Então não são doutores, coisa nenhuma. A medicina é uma técnica. Médico não é cientista também. Cientista é o bioquímico, biólogo, geneticista. Correto? Médico é um técnico. É um técnico que aplica os conhecimentos que vieram da biologia, da genética, da farmacologia, da bioquímica. Então, ele aplica os conhecimentos técnicos advindos daí. Então, a partir de hoje, pessoal, não fiquem dando essa trela para médicos. Não chame-os de doutor. Primeiro, procurem saber qual é o currículo desse médico. Se ele realmente é um doutor. Se não, ele tem nome, vai ser chamado por João, por Pedro, por Manuel, por José, pelo que for o seu nome. Ok? Assim como todos os outros profissionais. Chega dessa regalia, chega desse provincianismo aqui no Brasil, de considerar médico um ser superior, um ser quase que divino. Entendem? Os médicos cubanos vêm aqui para trabalhar principalmente nas periferias, local onde esses médicos brasileiros, playboyzinhos em sua maioria, não querem trabalhar. Sabe por quê? Porque o médico aqui no Brasil já é formado com o objetivo de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro e de se dar bem na vida. A maioria dos que vão fazer medicina para se darem bem na vida. Essa é a verdade. Em Cuba, não. Sabemos que Cuba é um país socialista, que o médico não vai ser mais rico do que um profissional qualquer, do que um professor, do que um profissional de mão de obra. Ele não vai ser mais rico. Então ele estuda, ele se forma em medicina porque ele gosta, porque ele tem inclinação para isso. Ele faz o trabalho dele com amor, coisa que aqui raramente encontramos. É óbvio que há exceções, mas raramente encontramos médicos que trabalham por amor à profissão. Eles são chorosos, choram aí de trabalhar no SUS, porque dizem que paga pouco e que tem que atender periferia. E saibamos, esses médicos miguxos, playboyzinhos, detestam pobre, né? Não querem saber de periferia. Então eles detestam o SUS. Aí também detestam os planos de saúde, porque para eles pagam muito pouco. Hoje um plano de saúde paga de 15 a 50 reais em média por consulta. Ora, vejam, só que você aí
meu amigo, que tem um plano de saúde, você sabe, você vai ao médico, a um pronto-socorro, você vê o tempo de atendimento que você recebe. É 5 minutos, 10 minutos, explodindo 15 minutos, uma consulta longa. Não chega a isso. Ou pronto-socorro, ou mesmo uma consulta de rotina. Não chega a isso. Agora eu pergunto para vocês, é pouco ganhar R$ 50 em 10 minutos, em 15 minutos? Ganhar 30 que seja, 40 que seja. Um professor ganha isso? Eu pergunto para vocês. Que profissional ganha 30, 40, R$ 50 em 10 minutos? Em 5 às vezes? Ou em 15? Claro, eles querem a consulta particular. Né? Eles querem o sistema particular de saúde total, sem até os planos, para que eles cobrem R$ 300 a consulta, 400, 500. Né? Eles querem isso. Mas o povo brasileiro não tem dinheiro. A solução para o Brasil não é plano de saúde. A solução é a saúde pública, investir maciçamente na saúde pública. Estatização 100% da saúde pública. E esses médicos cubanos vão colaborar muito para isso. Eles são treinados para trabalhar com saúde pública, com prevenção de doenças, com pessoas mais simples. Correto? E são pessoas formadas sem essa ganância, que é da qual todos não abrem mão, quase que todos não abrem mão aqui no Brasil, desde a faculdade. Vocês podem observar que a faculdade de medicina de uma universidade é a faculdade mais infestada de playboyzinhos, miguxos, é a mais bagunçada, é onde há mais festa, mais algazarra, mais bagunça. Começa daí o problema. Começa aí, do tipo de pessoa que vai estudar medicina. Porque aqui no Brasil, ainda médico é rico, ganha muito dinheiro. Não mintam, ganha muito dinheiro sim. Não, vocês deveriam ser comparados a professores, deveriam ser comparados a engenheiros. Eles ganham muito mais. A maioria, grande maioria, ganha muito mais. Correto? E os médicos cubanos, eles vêm aqui primeiro para atender a parte mais periférica do país, mas depois, com certeza, naturalmente eles vão migrar para os centros urbanos. E aí eu vou gostar muito dessa concorrência. Vocês não são adeptos do livre mercado, da competição, da concorrência? Ótimo! Veja que beleza! Que tragam mais de 6 mil médicos cubanos para cá. Eles trabalham por menos, sim, porque eles não são formados com esse espírito ganancioso, com essa má consciência de que de que são formados os médicos aqui no Brasil. As pessoas querem fazer medicina, como eu disse aqui no começo, para se darem bem na vida. Não é por vocação. Correto? Eu não quero também aqui ser extremista, que a pessoa tenha que trabalhar por vocação sem ganhar dinheiro ou ganhando muito pouco. Não. Só que não é plausível, dentro de um país como o Brasil, um médico reclamar, por exemplo, de plano de saúde que paga R$ 50 por uma consulta de 10 minutos. Entenderam? 10 minutos. Em uma hora, a pessoa atende 6 clientes. R$ 300 em uma hora é pouco, meus amigos. Você ganha R$ 300 em uma hora? Tá? Aí você diz, mas os médicos salvam vidas. Eles são profissionais especiais. Ora, e os enfermeiros não salvam vidas? É o enfermeiro que vai lá aplicar a injeção. É o enfermeiro que vai lá colocar o aparelho quando você está precisando respirar.
É enfermeiro que vai medir sua pressão e dar os seus remédios. É o enfermeiro que ajuda na cirurgia. Ele também salva a tua vida. No entanto, ele não ganha nem, nem um décimo do salário do médico. O auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, não é? Então, não há essa justificativa de que ele salva vidas. Ele é um profissional como os outros. E aqui no Brasil, médico ganha muito, sim. Ganha muito dinheiro. Tá? Isso é uma distorção. E chega dessa história de médico ser endeusado. Vá ao médico, quando você for pagar uma consulta, ou então for ao seu plano de saúde, pergunte. Eu faço isso. Eles ficam, as secretárias ficam constrangidíssimas. Dane-se. Qual é a formação desse médico? Onde ele se formou? Qual é o currículo? Envie para mim por e-mail o currículo desse médico. Quando eu já não pesquiso pela internet e vejo como é a formação do médico, às vezes é possível, tem o látis dele lá, ou tem alguma outra informação. O médico é um profissional como qualquer outro, como eu acabei de dizer, e nós temos direito, sim. E outra coisa, chega dessa história de você não poder discutir com o médico o problema, os seus problemas. Eles querem se colocar num patamar muito superior. Ora, nós temos internet hoje, nós também podemos conhecer. E eles também são suscetíveis a erros. Eles não são perfeitos, correto? Eles também assumem essa posição de deuses perfeitos, inabaláveis, que não erram. Nós podemos sim questionar, dar palpite, perguntar, porque hoje todos têm acesso à informação. Para finalizar, os médicos têm um alto nível de corporativismo. E isso é lamentável. Vou citar para vocês, por exemplo, esse caso, o que está acontecendo aqui no Brasil de 10 anos para cá, 15 anos para cá, no mínimo, de você precisar de receita para vários tipos de medicamentos. Ora, antes não era necessário. Cada vez eles inventam uma justificativa. Primeiro, os tarja pretas, porque a pessoa vai usar, vai comprar para ficar drogado por aí, ou então vai misturar com álcool, vai querer se matar, tal. Sendo que a gente sabe que para se matar não precisa de remédio ansiolítico tranquilizante. A pessoa pula de uma ponte, enfim, dá um tiro na cabeça, enfim, tem vários tipos de suicídios aí. Não é necessário o calmante. E outros remédios também matam. Se você tomar uma quantidade enorme de anti-inflamatório, que é vendido sem receita, você vai ter uma hemorragia gástrica, vai ter um colapso renal e vai morrer também, certo? Então não tem justificativa. Isso tudo. E depois agora, recentemente, os antibióticos. Também proibidos com justificativas de bactérias resistentes. Mentira. Tudo isso é feito para que você pague consulta. E cada vez vão ampliando. Daqui a pouco, você tem uma dor de cabeça, você precisa ir ao médico, pagar consulta, ou então pagar o seu plano de saúde, coisa assim, para que o médico receite para você uma dipirona, uma novalgina, uma aspirina. Sendo que você poderia ir lá e comprar na farmácia. Naturalmente, porque aqui ninguém é burro. Todo mundo sabe se informar, se cuidar, e os farmacêuticos estão aí também para nos orientar. Né? Agora, vejam bem, é o que eu falei, anti-inflamatórios são liberados. Um anti-inflamatório pode causar uma hemorragia gástrica fatal em uma pessoa que tem úlcera, por exemplo. E quando você vai comprar, o farmacêutico não pede a sua endoscopia para ele verificar se você tem úlcera gástrica ou não. Ele vende para você um anti-inflamatório. Se você tomar, você pode morrer.
Diuréticos são perigosíssimos, podem causar desidratação severa, podem causar descompensação cardíaca, arritmia cardíaca, eliminação excessiva de potássio, de cálcio, né? De sódio. Então, desculpe, cálcio não, mas de sódio e potássio, e causar em você problemas cardíacos, inclusive. Né? E isso tudo é liberado, os diuréticos são liberados, os anti-inflamatórios são liberados. Então, ou se proíbe tudo, ou não se proíbe nada, correto? Mas não, eles proíbem algumas coisinhas para que você tenha obrigatoriamente que fazer uma consulta. Assim funciona o corporativismo médico. Não sei se é só no Brasil, eu acredito que no Brasil seja muito intensificado isso. Lembremos do caso da gripe A em 2009, quando o Tamiflu aqui foi super controlado, foi proibido que se vendesse, inclusive, nas farmácias particulares também. E sendo que em outros países era totalmente liberado. Né? Teve muita gente que passou mal, chegou até a falecer por ausência, por carência de Tamiflu, né? Sendo que isso era liberado em todos os outros países, certo? Então sejam bem-vindos os médicos cubanos. Vamos ter um médico com outro tipo de consciência. E pasmem, vocês racistas, reacionários, vocês vão ver agora médicos negros. Que beleza! Coisa que não se via aqui no Brasil. Você vai ser atendido, quem sabe, por um médico negro. E você, racista, bem feito, idiota, todos são iguais. E o Brasil é um país desigual, um país racista, onde os médicos ainda não conseguiram chegar no topo social. Mas agora, obviamente, com as ações afirmativas, cotas raciais, com o tempo nós vamos nos acostumar também com isso. Mas os médicos cubanos, a grande parte deles são negros. Que beleza! Vamos ser atendidos por médicos negros também. Então, a direita reacionária, né? Os médicos também estão reclamando muito, os médicos miguxinhos, playboyzinhos estão reclamando muito disso, né? Dessa concorrência que eles acham desleal. E para finalizar agora, para valer, eles reclamam da validação do diploma, que os médicos cubanos talvez não façam validação do diploma deles, ou façam... Por que, não por que aqui no Brasil também não se faz validação do diploma? Certo? Como, por exemplo, na OAB é feita. Só porque você fez medicina em faculdade vagabunda por aí, você está apto a trabalhar? Não é assim, não. Deveria ter ser confirmada com sua competência através de exames também. Não só para os cubanos, para brasileiros também. Certo? Então, bem-vindo, médicos cubanos. Parabéns para esse governo por essa atitude. E é isso aí que eu penso. Façam seus comentários aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Obrigado.